Te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso quarto dia de meditação no livro de Provérbios. Hoje estarei expondo os capítulos 12, 13 e 14. Logo no início do capítulo 12, nos versículos 1 e 2, a humildade ganha destaque e aqui o sábio se põe a ensinar como provar se alguém que se diz sábio é de fato um sábio. O caminho é repreendê-lo diante de alguém. E se este aceitar a repreensão, verdadeiramente você estará diante de uma pessoa sábia, pois ele aceitará a repreensão no momento e só depois ele te chamará em particular para esclarecer o ocorrido. O versículo 3 fala sobre o engano da corrupção. Veja se este provérbio não condiz com a realidade. Quantos que construíram grandes palácios, mas quando nem mesmo pensavam, veio a destruição. Este é o ensino bíblico sobre essa questão. Aquele que constrói ou ajunta riquezas por meios injustos, cairá mais cedo ou mais tarde. Mas o justo, este tem a bênção de Deus e segue sua vida com honra e vitórias, que seguirão por gerações a gerações. Sejamos tal que nossos filhos desfrutem das riquezas vindas de Deus através das nossas conquistas. O versículo 4 fala sobre a importância de conviver com a pessoa certa. Quando há consenso entre cônjuges, toda a família é amplamente abençoada, mas quando um procede vergonhosamente, vai caindo todo o prestígio de um pelo outro até serem totalmente consumidos, como o câncer que detona o órgão atingido. Mas a constante oração a Deus pelo nome de Jesus traz solução para aquele que deseja honrar a Deus no seu casamento. Meu conselho, seja firme e constante, pois foi Deus quem estabeleceu seu casamento e para a honra dele, ele te deu. Nos versículos 5 ao 8, mais uma vez, os frutos declaram quem é quem. Quando seus planos são corretos, seus conselhos salvam vidas. Sua geração terá continuidade e receberá elogios. Mas, se o oposto é a sua recompensa, és um desprezável perverso. Veja isso, irmãos. Ter de Deus a cada dia para oferecer a outros é um privilégio que dura para sempre, pois Deus é o ser eterno que cuida desta perpetuidade. Sejamos fiéis seguidores de Deus, e assim seremos uma geração lembrada. O versículo 9 ensina sobre muitos quererem ser o que não são. Existe um grande apelo nos dias atuais para que sejamos aparentemente uma pessoa bem-sucedida, mesmo que não seja esta a realidade. O sábio lembra do perigo deste princípio, pois quando precisarmos de ajuda, as pessoas não vão nos ajudar. Mas aquele que sempre mantém a realidade diante de todos, recebe ajuda e nunca é desamparado. Viver a realidade é coisa de cristão mesmo, pois nosso chamado é para sermos sinceros. O versículo 10 ensina sobre como tratar os animais, e a orientação é sermos cuidadosos com tudo que temos, pois esta é uma qualidade do justo. O sábio cita aqui neste versículo o cuidado com os animais, sendo esta a prática de um justo. O perverso, porém, sempre age com crueldade, maltratando seus animais ao invés de cuidar deles. Os versículos 11 e 12 ensinam as vantagens de ser um trabalhador que segue seu caminho, ainda que árduo, mas quando é um servo de Deus, segue confiante que as coisas melhorarão e nunca faltarão provisões. Mas aquele que vive pensando no futuro e não se dedica ao trabalho com dedicação no momento presente, acaba caindo em miséria. E aquele que vive de roubos, seu alimento é a cobiça do que é do outro. Porém, os justos que estão no Senhor não necessitam destas coisas. O mundo apela para que você e eu sejamos atraídos por coisas alheias. O melhor celular, o melhor carro, a melhor roupa. Mas se mantenha em Deus e na simplicidade. Deus é contigo. Os versículos 13 e 14 ensinam-nos a ouvir para conhecer. Podem observar, irmãos, o perverso não esconde seus maus propósitos. Eles vêm à tona logo que começa a falar. Assim também é o sábio. Seus propósitos logo se entende ao ouvir
seus bons conselhos. Não se deixe levar por palavras incertas e confusas. Prove cada palavra. O caminho é seguir o que for para o bem do próximo e para a glória de Deus. Se for assim, aceite e ouça bem. Os versículos 15 e 16 falam sobre duas atitudes que são comuns nos insensatos. Primeiro, não aceitam conselhos. Segundo, ficam nervosos fácil. Já o sábio é diferente, ele ama conselhos e sempre ignora a ofensa. Existe uma grande necessidade de sermos mais sábios ainda mais nos dias atuais. Muitos nos provocam a ira, mas aguente firme. Saiba que Deus é vingador pelos que esperam nele. Nos versículos 17 ao 23, há um modo para identificar os sábios. É do observar e ver aquele que sempre traz uma palavra para apaziguar, para auxiliar, para trazer consolo. Esse que se preocupa em não ofender alguém, mas se importa com o bem do próximo. Este é o verdadeiro sábio. Mas aquele que não se importa em ofender e que diz palavras para machucar em uma conversa e mentem frequentemente sem medir as consequências, é o perverso. Afaste-se dele. O versículo 24 ensina que o bom trabalho é recompensado. De fato, todo servo que trabalha com esforço e dedicação é contemplado pelo Senhor. Podemos traçar um breve paralelo com a nossa vida espiritual. Deus com certeza recompensa e traz grandes bênçãos espirituais sobre aqueles que se dedicam e se esforçam no bom trabalho do Senhor. Os versículos 25 e 26 deixam um belo exemplo de incentivo. Muitas vezes, há tanta coisa a se pensar e fazer que vem aquele desânimo e tristeza. Mas quando se tem um amigo, ou, no caso de uma irmã, uma amiga, que te diz aquela palavra sábia e de encorajamento, tudo muda, não é verdade? Parece até que foi retirado um grande fardo das costas, não é? É isso aí. O versículo 27 e 28 deixam alertas ao relaxo. Já pensou você ir à caça para obter o seu mantimento e quando conseguir acertar a presa, você não cozinhar? Deixá-lo aonde caiu? Assim é o preguiçoso. Ele não se esforça. E semelhante ao preguiçoso é o caminho do ímpio. Não leva a lugar de bem algum, ou até mesmo lugar onde que a vida é encontrada, mas somente a morte. Entrando no capítulo 13, temos logo nos versículos 1 e 2, 3 atitudes que trazem o sucesso. Somente os sábios terão atitudes como estas: aceitar ser corrigido, proferir palavras que são aceitáveis e só falar o necessário. Porém, o perverso age no oposto. Ele rejeita ser corrigido, impõe o seu impulso maligno e fala demais. Os versículos 3 ao 6 trazem 3 atitudes a serem evitadas. Ser preguiçoso o fará empobrecer. Amar a mentira trará a você vergonha e desonra. Desejar o mal ou a injustiça te levará a um mau caminho. Evite todas essas coisas. Os versículos 7 a 8 explicam que a verdade, mais cedo ou mais tarde, se revelará. Como existem pessoas que gostam de demonstrar o que não é e o que não tem. Muitos desses serão surpreendidos por uma realidade que não haverá como mentir ou viver naquela antiga ilusão. E é esse o contraste que o sábio nos ensina. Somente um verdadeiro rico poderá pagar um resgate. Já um pobre, todos conhecerão, pois terá que pedir ajuda. O versículo 9 ensina-nos a não olhar para os grandes e poderosos. Muitos são os ímpios que, ao olharmos para a sua vida, veremos que possuem uma vida boa e cheia de vantagem. Mas isto é só uma tentação. Logo veremos este caindo ou até mesmo sofrendo de forma a inspirar dó. Porém, a vida daquele que serve ao Senhor Deus, ainda que pareça apagada e sem brilho, tem um valor inestimável para aqueles que o observam. É uma vida que inspira confiança e traz alegria por onde passa, e continuamente está em progresso. No versículo 10, ensina novamente a humildade. Todo orgulhoso acaba em um lugar de aflição e desespero, e o motivo para este mal vir sobre alguém é o orgulho. Já aquele que aceita conselhos
Segue em segurança e cheio de confiança, pois nisto está a sabedoria. Dos versículos 11 até o 16 fala sobre a espera paciente. O sábio orienta sobre a importância de esperar o tempo certo e oportuno para as conquistas. É preciso juntar o esforço com a perseverança, a fim de que não caia em ciladas e em problemas insolúveis. Muitas vezes somos levados por um sentimento de imediatismo. Porém, o melhor é esperar o tempo que Deus determinou para nós, sem nos precipitarmos. Espere, seja o que for, aguarde em seu Deus, que Ele virá. O versículo 17 ensina sobre a lealdade. Confiar uma mensagem a um homem infiel é perca de tempo. Ele se enrolará com outras situações e não entregará a sua mensagem. Mas quando você confia a mesma mensagem a um homem fiel, pode descansar, pois sua mensagem vai ser entregue, ou será entregue. Posso aqui fazer um paralelo. Como está a sua vida de evangelista? Você tem sido um fiel mensageiro da fé? Ou tem sido desleal? Que possamos agir com fidelidade ao nosso grande Deus e Senhor, que nos alistou para propagar o seu poderoso Evangelho. Os versículos 18 ao 22 ensinam a aceitar a disciplina. Observe que o sábio orienta que a pessoa que aceita a correção e disciplina é recompensada com sonhos realizados, e a sua posteridade segue recebendo as bênçãos como herança. Já aqueles que são duros e persistem no mal recebem consequências de muitos males sobre a vida. Vejam que o segredo para caminhar em progresso na vida em Deus é manter a humildade em ouvir e aceitar a repreensão quando estiver no erro. Sejamos humildes, e a sabedoria será a nossa roupa diária. O versículo 23 ensina contra a injustiça. Os injustos pensam que nunca serão atingidos, pois as injustiças cometidas são ações feitas em secreto. Mas o Deus que vinga os que sofrem injustiças está no trono e brevemente virá para cumprir a justiça sobre os maus. O mais importante, porém, é que o cuidado de Deus com aquele que é pobre e humilde prevalece. Ele dá a este seu sinal de aprovação. Seus feitos serão por Deus abençoados, o que trarão para ele prosperidade. O versículo 24 ensina a necessidade da disciplina. Hoje é passivo de punição aquele que disciplina o filho no ECA, mas o sábio ensina que a disciplina só é aplicada pelo pai que ama. A correção e a disciplina fazem parte da educação do filho. Sem estas, o filho não terá uma vida de sabedoria. Por este motivo, é desamor não corrigir. O versículo 25 ensina contra a ganância. Aqueles que não buscam satisfação em coisas materiais ou físicas encontrarão logo e facilmente a satisfação em uma quantidade moderada de coisas nesse mundo. Diferente, porém, daqueles que buscam satisfação em coisas terrenas e materiais, nunca se satisfazem, sempre querem mais. A sua atitude como servo de Deus deve ser a mesma de uma pessoa que, ainda que não tenha tudo o que queira, se satisfaz e é grato por tudo que tem. Entrando agora no último capítulo de nossa meditação de hoje, o capítulo 14, temos nos versículos 1 e 2 o poder da observação. Para saber se alguém é uma pessoa sábia ou tola, é só observar como a pessoa tem se comportado no seu lar. Edificar um lar é promover um ambiente agradável, tanto para o marido como para os filhos, e para isto, tenha certeza, é necessário sabedoria. Para saber se teme ao Senhor ou não, é só observar suas atitudes e ações no lar. Veja se são direitos e de acordo com as Escrituras. Os versículos 3 e 4 ensinam a ter um olhar para o futuro. Todo arrogante não consegue enxergar bem algum em algo ainda em formação. Ele despreza o aprendiz, rejeita a correção, pisa no presente, ignorando que há um futuro que o lembrará do passado que hoje é o presente que ele rejeitou. Da mesma forma, haja aquele que deseja ver limpeza constante no local que abriga os animais que trazem o mantimento diário. Limpar é necessário, porém não se pode desprezar os animais por causa
de uma constante limpeza necessária. Ignore a arrogância e seja humilde. O versículo 5 ensina a ser cauteloso. Para que alguém seja considerado verdadeiro, será necessário verificar sua conversa para descobrir se há verdade nele. Somente a pessoa que fala a verdade em uma conversa simples será verdadeiro em um julgamento que seja chamado para testemunhar. Dos versículos 6 ao 8, ensinam a necessidade de ter conhecimento. É muito natural o conhecimento em quem possui sabedoria, ou melhor, o conhecimento vem de forma natural na pessoa que dá valor à sabedoria, falando de outra forma. O sábio sabe muito bem para onde está indo. Sabe que seu lar é próximo do Criador, a quem ele deve amar constantemente. Diferente, porém, daquele que rejeita todo tipo de reflexão, vivendo uma vida de engano e de ilusão. O tolo não sabe nem para onde está indo. Segue sem rumo, e como a vida manda, ou vivem como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe, irmãos, conhecer a Deus é dedicar tempo de seu dia buscando conhecê-lo mais e mais. É uma prática comum daquele que ama a sabedoria. Se você tem este hábito, saiba que quando precisar, Deus lhe dará sabedoria para que situações complicadas sejam resolvidas. Persevere em Deus e no conhecimento de sua palavra. O versículo 9 ensina a descobrir o que é o justo. Já viu aqueles que, ainda que sabem que estão errados, não buscam mudança? A Bíblia, a pregação do domingo, o conselho do amigo, tudo já o confrontou para que mude, mas ao invés de mudar, ri da situação e se considera correto. Esse tipo de atitude é de uma pessoa insensata, pessoa que está longe de Deus. Agora, você já observou aquele que, ao saber que está errado, procura logo um meio de reconciliar? Essa atitude é a atitude de um justo servo de Deus, alguém que deseja o bem de todos, assim como deseja estar bem com todos no amor de Deus. Faça a diferença. Na realidade, você de fato tem a semente de Deus em sua vida. Você vai agir como um justo. Se você ainda não tem agido assim, hoje é o dia de mudança. Ore ao Senhor e Ele te dará capacidade. O versículo 10 ensina sobre o segredo da particularidade. Cada um sabe, quando em situação difícil, o que mais aperta seu coração. Às vezes, ainda que desabafe, não será o suficiente para limpar a amargura de dentro de si. O mesmo ocorre com a alegria. Você pode até convidar outros para participar dela, mas eles nunca sentirão a sua alegria completamente. Só você pode senti-la. Dizer que nunca ficou amargurado por algo é uma mentira. O mesmo é dizer que nunca sentiu aquela alegria imensa. Todos nós já vivemos esses dois momentos. Agora, a administração deles é a grande questão. A solução bíblica é que, quando estiver amargurado, ore, confiante que o Senhor Deus virá socorrê-lo. Quando estiver alegre, louve. Deus age retirando a amargura para receber o louvor seu na sua alegria. O versículo 11 e 12 ensina o cuidado com os espertos. A perversidade e a maldade se multiplicam no mundo, e nele a realidade que prevalece é de que os que melhor enganarem serão mais bem-sucedidos. São esses os caminhos que até parecem direitos pelos benefícios que podem trazer, mas o final deles é caminho de morte. Este mundo, junto com os que assim agem, serão destruídos, mas os justos permanecerão para sempre. Já ouviram dizer que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas? Pois bem, esta é uma verdade bíblica. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Ainda que seja árdua a sua vida aqui, saiba que algo infinitamente melhor te aguarda no porvir. Versículo 13 ensina o perigo de um ambiente alegre. Este versículo demonstra a grande realidade do ser humano longe de Deus. Ele se apresenta alegre em um ambiente de festa, mas ao se retirar em um ambiente em que esteja só, toda a sua tristeza e vazio volta como uma inundação na sua cabeça. O versículo 14 fala sobre a recompensa. Ser infiel e desleal e querer receber prêmio diante de Deus é como não plantar e depois de algum tempo ir procurar frutos. É no mínimo incoerente. Porém, há razão de sobra para esperar uma boa recompensa quando há fidelidade e lealdade diante de Deus.
Os versículos 15 e 16 ensinam a prudência sobre confiar em alguém. Não provém da sabedoria confiar em tudo o que ouve, assim como não é prudente acreditar demais em si mesmo. Existe um grande perigo nos dois casos, e nenhum deles procede da sabedoria. Para agir sabiamente sobre aquilo que ouve, mantenha sempre um alerta em sua mente. Examine todos os pontos possíveis e depois não se envolva onde não for chamado. Sobre você mesmo, entenda que se reservar em seu próprio conhecimento é uma forma de egoísmo. Evite-o. Prefira o conhecimento de Deus. Dos versículos 17 ao 19 ensinam a observar as atitudes. Seirar com facilidade e tramar o mal são atitudes de um insensato. Os que seguem a sabedoria ou o temor a Deus são considerados bons homens e somente esses receberão honras. Nos versículos 20 e 21, ensinam a estar sempre disposto a ajudar. Há muita verdade nesses textos. Há muita verdade nesses textos, ainda mais nos dias atuais, onde quem tem esse tipo de atitudes são olhados com melhores olhos. Ter amigos é sinônimo de interesse em muitos casos na vida real, mas o sábio afirma que ainda que alguns procurem amizades por interesse, os que são de fato felizes são aqueles que ajudam aos necessitados sem que queiram nada em troca. Que você seja um representante de Deus aqui na Terra e não busque estar ao lado de quem possa te trazer retorno, mas sim busque estar ao lado de pessoas que você possa ajudar. Assim terás a verdadeira felicidade, que só é possível quem está em Deus. Os versículos 22 ao 25 ensinam sobre o companheirismo. O sábio deixa duas bênçãos que vêm sobre aquele que faz o bem. Ele encontra amor e fidelidade e também salva vidas pelo seu testemunho verdadeiro. Também traz duas bênçãos sobre o sábio. Será um trabalhador incansável e terá como coroa sobre a sua cabeça riquezas. Os versículos 26 e 27 falam sobre Deus ser a única segurança. Observe que ainda que as pessoas do mundo digam que o dinheiro traz segurança, eles chegarão a um ponto em que algo os deixarão sem saída, ou até mesmo a queda financeira, o que poderá ser o bastante para deixá-los sem chão. Mas aqueles que confiam no Senhor, pode até faltar dinheiro, saúde ou outra coisa qualquer, que Deus nunca faltará, sempre os manterá em segurança. Nos versículos 28 e 29, o ensino é sobre ter calma. Quando o trabalho é recompensado com vários tipos de retorno, é muito motivador, mas nem sempre isto ocorre. E então, o correto a fazer é continuar firme pelo ganho único e não se deixar levar pelo descontentamento. O versículo 30 nos ensina contra a inveja. Se tem algo que é como a peste nos dias atuais, é a tal da inveja. Interessante que este mal só surge naqueles ou naquelas que não são gratos ou que não estão satisfeitos com o que têm. É por esse motivo que o sábio faz este contraste. O contentamento não beneficia somente a mente, mas também traz saúde ao corpo, enquanto que o invejoso ou a invejosa só tem sofrimento, pois a inveja é como o câncer nos ossos. Os versículos 31 ao 35 ensinam a viver pelo próximo. Certamente o sábio é conhecedor dos benefícios de ser benevolente com o próximo, pois muitas são as vantagens daquele que é benevolente com quem não tem muitos bens na terra. Os que socorrem aos menos favorecidos são justos, sensatos, prudentes e recebem muitos socorros de Deus, pois fazem o que agradam a Ele. Desejo que esses provérbios de hoje direcionem seus caminhos durante todo esse dia e em toda a sua vida. Que possamos olhar para esses conselhos e nortear a nossa vida de acordo com os sábios princípios divinos. Amém? Espero estar contigo amanhã, querendo Deus.